Capítulo 841 Estrela despedaçada de um deus antigo. As 7 pessoas que estavam quase no auge do Eleven Star System começaram uma guerra com a serpente Moongazer. O corpo da serpente Moongazer havia despertado de sua forma enrolada. Ele soltou um rugido feroz enquanto mudava de forma e seus tentáculos gigantescos balançavam no espaço. Pela primeira vez, havia um toque de vigilância em seus olhos. Embora seus sentidos fossem diferentes dos das pessoas, ele ainda podia sentir uma forte sensação de perigo. Não sentia esse tipo de perigo há muito tempo. Ele se lembrou vagamente, muito tempo atrás, quando estava à deriva, que uma vaga voz lhe disse para não entrar em uma região. Havia uma força inimaginável naquela voz que a fez sentir medo. Essa memória era de muito tempo atrás e estava extremamente borrada, mas a sensação de perigo era tão forte que ficou gravada em sua mente. Mesmo agora, estava afetando sua mente. Nesse momento, também parecia perigo. Embora fosse muito mais fraco do que naquela época, ainda o tornava cauteloso. Seus numerosos tentáculos balançaram quando a serpente Moongazer soltou um rugido. Era como o som do mundo sendo aberto. Ele era mais forte do que qualquer trovão e poderia dividir os céus. Este som não apareceu nas últimas 2 vezes que a serpente Moongazer ficou com raiva. Quando estava enfrentando aqueles cultivadores fracos, não precisava disso, apenas massacrou todos eles. No entanto, enquanto a serpente Moongazer estava com raiva, foi o perigo que sentiu que a fez mostrar sua verdadeira força. Havia uma linguagem complexa e humana, misturada dentro deste rugido que ele criou um feitiço que destruiu o espaço ao seu redor e continuou a se espalhar. O velho de manto vermelho apontou para cima e se fundiu com a formação octogonal. A formação ficou acima da serpente Moongazer e choveu um trovão flamejante sobre ela. Ao mesmo tempo, o trovão vermelho dos 4 meninos restringiu fortemente o movimento do Moongazer Serpianite. A meia-idade vestida de preto se transformou em uma águia gigante de 300 metros. Seu corpo enorme parecia uma águia real enquanto ele circulava a serpente Moongazer e atacava com suas garras. Mesmo um planeta de cultivo real entraria em colapso facilmente sob o poder do ataque do Homem de Manto Negro. Seu cultivo era muito forte, o suficiente para se classificar entre os melhores cultivadores do Eleven Star System. O ancestral da família Shingon se aproximou da serpente Moongazer com um passo. Quando ele abriu os braços, fios de trovão se moveram loucamente por seu corpo. O trovão saiu como dragões do trovão, e embora esse trovão não fosse de um dragão do trovão antigo, era de um espírito do trovão. Havia nada menos que 10.000 desses dragões do trovão rugindo. Eles atacaram com o ancestral da família Shingon como a fonte e lançaram um ataque furioso à serpente Moongazer. Lianzi da família Zan era como um fantasma branco. Ele era simplesmente muito rápido e segurava uma espada de prata. Muitas vezes, sua espada perfurava o corpo da serpente Moongazer em um piscar de olhos. Então a espada brilharia tanto que bastaria para cegar os cultivadores. A espada de prata em sua mão se estenderia até atravessar o outro lado da serpente Moongazer. Este foi o feitiço que permitiu que Lianzi abalasse o sistema estelar de Eleven. O feitiço celestial do movimento do coração. Enquanto seu coração quisesse, nada poderia bloqueá-lo. O toísta de 5 cores se transformou em 5 raios de luz. Esta luz de 5 cores parecia conter grande poder enquanto girava para formar um grande vórtice. O vórtice encheu o mundo e continuou a se estender. Então a sombra de 99 donzelas apareceu. Todos pareciam solenes e sentaram-se em posição de lótus dentro do vórtice. Uma aura extremamente feminina veio dos corpos das 99 donzelas e se condensou violentamente em um espírito maligno e hediondo que atacou a serpente Moongazer. O rosto do deus de sangue se encheu de indiferença, quando explodiu em uma grande névoa de sangue. O cheiro de sangue ficou muito forte quando a névoa de sangue envolveu o corpo da serpente Moongazer. Ele entrou pelos tentáculos e começou uma onda de destruição dentro do corpo da serpente Moongazer. Barulhos constantes ecoaram dentro do corpo da serpente Moongazer. A mão do mestre Flamespark se formou quando fragmentos real incontáveis apareceram diante dele. Cada um dos fragmentos foi feito de um fragmento do reino celestial. Os fragmentos começaram a girar sob seu controle e uma poderosa força celestial criou uma tempestade entre as estrelas. Para esta operação, quase todo o domínio do norte foi evacuado pelo templo celestial do trovão. Tudo isso para capturar esta serpente Moongazer.
O rugido da serpente Moongazer ficou ainda mais intenso. Isso ocorreu porque o impacto dentro e sobre o corpo deu-lhe uma dor intensa que quase o fez enlouquecer. Já fazia muito tempo que não sentia tanta dor. Além daquela voz em sua memória, nunca havia sofrido tanta dor. A serpente Moongazer soltou um rugido de raiva e, em seguida, uma grande quantidade de serpentes Moongazer menores voou de sua boca. Havia 8 deles com 30.000 pés de comprimento, bem como incontáveis serpentes Moongazer de 3.000 e 1.000 pés de comprimento. Enquanto a menor serpente Moongazer avançava, a linguagem do antigo deus saiu de sua boca. Não era apenas a serpente Moongazer principal que emitia a voz do deus antigo, cada serpente Moongazer também o fazia. A ira da serpente Moongazer era como o dedo de um deus antigo. Uma luz brilhante apareceu na frente de cada serpente Moongazer. A luz brilhou com mais intensidade e condensou-se rapidamente. Logo, o antigo dedo de Deus encheu as estrelas. Entre as estrelas, as incontáveis serpentes Moongazer formaram incontáveis dedos de deuses antigos. Este era um dos poderes mais formidáveis da serpente Moongazer. O antigo dedo de Deus varreu a área com a serpente Moongazer como centro. Esta força poderosa fez com que as expressões de 6 pessoas mudassem. O feitiço da serpente Moongazer não acabou. Depois de liberar o dedo de Deus antigo, seu enorme corpo tremia violentamente e ele continuava a rugir. Seu grande corpo se contraiu como um louco, como se quisesse absorver toda a vitalidade que havia acumulado. Havia sons de estouro ecoando pelo espaço enquanto seus incontáveis tentáculos se partiam em suas raízes. Um grande número de tentáculos se desprendeu de seu corpo e os tentáculos se retorceram e giraram. Então os pelos cresceram dos tentáculos e todos eles se transformaram em serpentes Moongazer de 30.000 pés de comprimento. Além do deus de sangue que entrou no corpo da serpente Moongazer e não conseguia ver o que estava acontecendo lá fora, os 6 restantes estavam todos abalados, até as pupilas do mestre Flamespark encolheram e ficaram horrorizadas. Que tipo de besta lunar é esse? Os livros antigos nunca registraram que uma lua BST pudesse ter esse tipo de feitiço. Enquanto a serpente Moongazer usava esse feitiço aterrorizante, todos os mortais e cultivadores próximos ao Anglin entraram em colapso por terem toda sua vitalidade absorvida. Quando os incontáveis tentáculos terminaram de ser absorvidos, todos eles desapareceram. Neste momento, uma grande quantidade de tentáculos desapareceu. Os mais de 100 tentáculos do deus antigo antes de Anglin começar a absorver um raro terrível. Isso não era mais absorção, mas devoração. Grandes quantidades de protuberâncias apareceram em cada tentáculo enquanto devoravam o poder do deus antigo como um louco. Ao mesmo tempo, incontáveis fios de cabelo saíram dos tentáculos e, em um piscar de olhos, esses fios de cabelo rapidamente se espalharam pelo corpo do deus antigo e começaram a devorar também. Este antigo deus é a fonte de vida da serpente Moongazer. Os olhos de Anglin ficaram frios e sua mão direita formou um selo. Quando ele estava prestes a atacar, aquela voz ancestral ecoou na alma, de origem de Anglin mais uma vez. Essa voz estava ainda mais fraca do que antes, como se pudesse se dissipar a qualquer momento. Não ataque, eu já me tornei um com a serpente Moongazer. Se você atacar, será imediatamente atacado pela serpente Moongazer. Membro do meu clã, saia rapidamente e traga aquele que pode receber minha herança aqui. Eu não tenho muito tempo. A voz antiga se tornou cada vez mais fraca. Conforme os tentáculos continuaram a devorar, tornou-se quase inaudível. Você não pode sair com seu poder. Vou ajudá-lo a sair. O antigo deus menino rodeado por incontáveis tentáculos de repente abriu os olhos. Quando seus olhos se abriram, uma das 8 estrelas ilusórias desabou de repente. A estrela de um deus antigo se despedaçou. Este colapso criou uma força inimaginável que passou diretamente por Anglin e avançou em direção ao vórtice no final da passagem estreita. Enquanto a tempestade avançava em direção ao vórtice, uma grande quantidade de luz vermelha emergiu no vórtice. Foi a figura do deus do sangue que rapidamente se condensou. Depois de entrar na serpente Moongazer, ele continuou a causar destruição até encontrar este lugar. Assim que ele tomou forma, o poder do antigo deus chegou de repente. Mesmo com o cultivo do deus do sangue, ele soltou um gemido e todo o seu corpo desabou de repente. Então uma força demoníaca de repente se espalhou e o ajudou a bloquear o poder. A sombra demoníaca que se formou foi preenchida com o choque e imediatamente entrou em colapso.
Foi empurrado para trás junto com o Deus de sangue e forçado para fora do vórtice. Quando o corpo de Deus de sangue se reformou, seu rosto estava extremamente pálido e ele tossiu sangue. Ele então recuou rapidamente enquanto continuava a tossir sangue. Ele parecia muito fraco, pois sua alma original estava gravemente ferida. Se não fosse pelo demônio conectado à sua alma, ele teria morrido. Seus olhos estavam cheios de espanto e também de medo e descrença. Deus, antigo, a sombra demoníaca apareceu atrás do Deus de sangue e disse a mesma coisa que ele. Até seus olhos eram os mesmos, cheios de medo. copyrightnovelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 842, Selando a Serpente de Moongazer. Capítulo 842, Selando a Serpente Moongazer. O Deus do Sangue não hesitou em explodir em uma grande névoa de sangue e usar o escape de sangue junto com a sombra demoníaca atrás dele. Do lado de fora, todos os tentáculos caíram do contemplador da lua. Serpentes se transformaram em incontáveis serpentes Moongazer menores. Isso fez com que todos os velhos monstros ao redor ficassem boquiabertos. Os olhos do mestre Flamespark brilharam e sua mão formou selos sem hesitação. Os incontáveis fragmentos imediatamente cercaram a área. Ao mesmo tempo, Master Flamespark soltou um rugido e ondas de poder misterioso se espalharam. Cada fragmento estava cheio de poder. Os fragmentos cercaram todas as serpentes Moongazer e giraram rapidamente, formando um enorme vórtice. O velho de túnica vermelha balançou as mangas e a formação octogonal desmoronou. Ele se transformou em inúmeras formações menores que prendiam cada serpente Moongazer. Então o homem de manto vermelho voou alto, formou um selo com a mão e dividiu sua mente para entrar em cada formação. Os 4 meninos circulavam firmemente em torno da serpente Moongazer enquanto o núcleo vermelho continuava a selar o caminho da serpente Moongazer. Os olhos do Lionzi se iluminaram. Segurando a espada de prata, ele passou pelo bloqueio e se aproximou das incontáveis e menores Moongazer, serpentes. Ele era tão rápido que muitas vezes já havia atacado quando os flashes prateados ocorreram. No entanto, nenhum desses ataques teve qualquer efeito no antigo dedo divino criado pela raivosa serpente Moongazer. Os incontáveis dedos deuses antigos que se condensaram dispararam para todos os lados. Bum, bum, bum. Estrondos trovejantes ecoaram. O antigo dedo divino formado pela serpente, Moongazer principal pousou no bloqueio formado pelos 4 meninos. O rosto de um dos meninos imediatamente ficou pálido e ele tossiu com a boca cheia de sangue. Rachaduras apareceram no núcleo vermelho no topo de sua cabeça e uma névoa vermelha se espalhou rapidamente. Ao mesmo tempo, o rosto de outro menino do lado oposto também ficou pálido e seu corpo enfraqueceu. No entanto, houve um flash vermelho em sua cabeça que finalmente saiu e entrou no núcleo vermelho acima de sua cabeça. No momento em que a luz vermelha deixou o menino, seu corpo desabou de repente. O velho de túnica vermelha criou incontáveis formações octogonais, mas todas desabaram sob o ato ímpeto do antigo dedo divino. O sangue saiu do canto da boca do velho de manto vermelho. Os olhos do mestre Flamespark estavam injetados. Ele soltou um rugido e sua mão formou um selo que fez com que os fragmentos do reino celestial se expandissem. Era como se o Thunder celestial real tivesse aparecido aqui. À primeira vista, parecia que as serpentes Moongazer estavam cercadas pelos fragmentos do reino celestial. Thunder conectou os fragmentos uns aos outros, trancando a serpente Moongazer dentro, e os fragmentos imploram para se contraírem. Nesse momento, todo o domínio do norte tremia como se o próprio espaço fosse entrar em colapso. Companheiros cultivadores, ajudem-me a selar esta besta. A voz do mestre Flamespark era como um trovão. Seu braço se esticou e as veias de seu rosto incharam enquanto ele usava todo o seu poder. Um traço de retorno à origem apareceu no corpo do mestre Flamespark. Embora fosse apenas um traço, isso fez com que a serpente Moongazer entrasse em pânico. Lembrou que em sua memória de muito tempo atrás, a voz assustadora que o avisava também possuía essa aura. Exceto que a aura daquela voz era ainda mais forte. O Moongazer serpente se lembrou da sensação aterrorizante daquela voz após sentir a aura de Master Flamespark. Lembrou que quando sentiu aquela aura, foi como se tivesse voltado à vida dentro do corpo do Deus antigo, onde vivia sem consciência. Rugidos ferozes vieram de seu corpo. Então seu grande corpo se moveu como um louco e uma voz estranha saiu de sua boca.
Todos os dedos divinos antigos das serpentes Moongazer menores começaram a se reunir diante do corpo principal. Esses incontáveis dedos de Deus antigos se fundiram. O antigo dedo de Deus diante do corpo principal não era mais ilusório e parecia real. Completo com a pele áspera com rachaduras que pareciam runas, um dedo de Deus antigo corpóreo apareceu diante da serpente Moongazer. O dedo pressionou junto com o rugido. Os 3 garotos antes da serpente Moongazer não conseguiram resistir de forma alguma, seus corpos todos explorados. Os núcleos vermelhos acima de suas cabeças também se estilhaçaram, criando uma grande névoa vermelha. O bloqueio desapareceu e um grande número de serpentes Moongazer saiu correndo. O ancestral da família Shangung deu um passo à frente com seu corpo cheio de trovões. Um grande número de dragões do trovão apareceu para parar as serpentes Moongazer. Era como se todo o domínio do norte tremesse enquanto o estrondo ecoava pelas estrelas. O espaço dentro da área começou a desmoronar. Até o bloqueio formado pelos mensageiros do templo celestial Tund-Er, a 50.000 quilômetros de distância, foram afetados. Uma lacuna apareceu, mas foi rapidamente preenchida por um trovão. Ao mesmo tempo, o fantasma formado por Fivicolor da Oeste avançou e começou seu ataque a Moongazer Serpente. O homem de meia-idade de manto negro seguiu de perto o toísta das 5 cores. Ele se transformou em uma grande águia e abriu a boca para cuspir um sino. Este sino era ilusório e envolveu a grande águia. Quando a águia saiu, o sino começou a tocar. O som do sino continha uma força muito forte. Conforme ecoava, o espaço colapsado se tornava mais intenso e era empurrado diretamente para a serpente Moongazer. No entanto, esses ataques entraram em colapso na frente do dedo divino quase corpóreo. O primeiro a confrontar o antigo dedo de Deus foi Lianzi da família Zan. No momento em que sua espada de prata e o dedo de Deus antigo fizeram contato, sons de estalo vieram de seu corpo. Ele tossiu sangue e foi jogado para trás. No entanto, depois de voar para trás a 30 metros, os olhos de Lianzi estavam cheios de raiva. Ele não recuou mais e saiu correndo de novo. Seu nível de cultivo era muito alto, então ele não morreu sob o dedo do antigo Deus, mas sua alma original foi danificada. O antigo dedo de Deus não parou e continuou em frente. O velho de manto vermelho soltou um rugido e se transformou em uma nuvem de sangue que se fundiu com a formação. A formação octogonal vermelha colidiu com o antigo dedo divino. Nesse instante, o fantasma formado por Fivicolor da Oeste se aproximou. No momento em que se aproximou do dedo divino ancestral, ele desabou em uma grande névoa negra e se espalhou pelo dedo, tentando devorá-lo. O ancestral da família Shingung não parou. Sua mão formou um selo e apontou entre as sobrancelhas. Os dragões do trovão do condado se condensaram rapidamente em um raio de trovão com 30 metros de espessura. Ele se moveu a uma velocidade muito rápida para ser capturado a olho nu e colidiu com o antigo dedo divino. A águia negra formada pelo homem de meia-idade de manto negro não parou. Quando os feitiços de todos colidiram com o dedo de Deus ancestral, ele também avançou. O sino tocou quando ele colidiu com o dedo de Deus antigo. O poder de um ataque de 5 pessoas no pico do Aleaven Star System poderia facilmente destruir um planeta, e não seria mesmo difícil de destruir o domínio do norte. Neste momento, seus feitiços formaram uma tempestade violenta que poderia destruir o vazio. Esta tempestade era muito forte, até mesmo as expressões dos mensageiros do templo celestial do trovão, a 50.000 quilômetros de distância, mudaram. Alguns dos que estavam apenas no ilusório imediatamente ficaram pálidos sangue saiu do canto de suas bocas. Esta tempestade colidiu diretamente com o dedo divino quase corpóreo. Estrondo. Um rugido de trovão que ecoou por todo o domínio do norte ecoou. Lianzi foi tingido de vermelho quando o sangue jorrou de seu corpo e ele foi impiedosamente jogado para longe. A águia do homem vestido de preto caiu e foi jogada para longe. Sons de rachaduras vieram do ancestral da família Shingung. Seu rosto ficou pálido e ele tossiu sangue enquanto recuava rapidamente. A formação octogonal do velho de manto vermelho desmoronou e ele parecia enfraquecido. Ele cambaleou enquanto recuava e não havia nenhum traço de sangue em seu rosto. O que foi mais ferido foi o toísta de 5 cores, que teve o cultivo mais fraco entre os 5. Depois que seu feitiço foi quebrado, sons de estalo vieram de seu corpo e ele constantemente tossia sangue enquanto se retirava rapidamente. Os 5 ficaram gravemente feridos.
O antigo dedo divino também entrou em colapso sob o poder combinado dos feitiços das 5 pessoas. A colisão desses feitiços criou uma onda de choque que se espalhou como um louco. O estrondo continuou a se espalhar conforme o espaço desabava. A área dentro de 5,000 km foi imediatamente afetada por esta onda de choque. Os poucos planetas abandonados se despedaçaram imediatamente. Os mensageiros do Templo Celestial do Trovão, a 50.000 quilômetros de distância, tossiram sangue. Eles não conseguiram mais manter o bloqueio e todos nós vamos explodir. Mais adiante, os 2 bloqueios formados pelos cultivadores de manto negro e vermelho também foram afetados. Todos eles ficaram pálidos e recuaram rapidamente. Neste momento, dentro da serpente Moongazer, o antigo deus diante de Wanglin estremeceu violentamente enquanto os tentáculos o devoravam como um louco. Outra estrela em sua testa entrou em colapso de repente. Depois que a estrela entrou em colapso, uma grande quantidade de energia foi absorvida pelos tentáculos, mas os olhos do deus antigo revelaram uma luz estranha e ele começou um cântico complexo. Uma parte da energia foi tomada e formou uma matriz de transferência muito simples. Meu membro do clã. Vá rapidamente. Traga o meu membro real do clã aqui. Wanglin ponderou em silêncio enquanto olhava de forma significativa para o antigo deus enfraquecido. Então ele entrou na matriz de transferência e desapareceu. Copyright Novelfu.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 843. Retorno ao planeta Kingling. Capítulo 843. Retorno ao planeta Kingling. No momento em que Wanglin desapareceu, incontáveis tentáculos surgiram do vazio e se enredaram na matriz de transferência, fazendo-a desmoronar. Usando a ajuda de Lianzi e da companhia para obstruir a serpente Moongazer, Master Flamespark fechou os olhos e gritou Celo. Incontáveis fragmentos do reino celestial rugiram e então se aproximaram da serpente Moongazer de todas as direções. Quando a serpente Moongazer soltou um rugido raivoso, todo o seu corpo saiu correndo. A raiva encheu seu corpo, e o perigo que sentiu no Master Flamespark quase o fez enlouquecer. Quando bateu nos fragmentos celestiais, a serpente Moongazer parou de repente. Seus olhos estavam cheios de medo enquanto olhava para frente. O lugar para o qual a serpente Moongazer estava olhando já havia desabado. Enquanto os ventos frios intermináveis sopravam, uma pessoa saiu. Essa imagem estava extremamente embaçada. Era impossível ver como ele era. A única coisa que se podia dizer era que ele era homem. Ele estava extremamente calmo enquanto caminhava lentamente para fora do vazio. No momento em que ela apareceu, as expressões de Lianzi e companhia gravemente feridos mudaram muito. Mesmo com a arrogância de Lianzi, depois de olhar para a pessoa por um momento, seu coração ficou chocado. Nesse momento, seus olhos revelaram respeito. Ele. Master Flamespark realmente o convidou. As expressões das 4 pessoas restantes imediatamente mudaram e tornaram-se respeitosas. Depois que a pessoa ilusória apareceu, os olhos do mestre Flamespark se encheram de êxtase. A figura caminhou em direção à serpente Moongazer. O grande corpo da serpente Moongazer tremia como se houvesse uma aura desta pessoa que o deixava apavorado. O Moongazer serpente lentamente recuou. Neste momento, a milhões de quilômetros de distância da serpente Moongazer, o corpo de Wanglin apareceu. Depois que ela apareceu, ele imediatamente olhou para trás e começou a ponderar. Deve haver uma razão para a grande mudança da serpente Moongazer. Será que alguém lançou um ataque contra ele? O antigo deus criança dentro da serpente Moongazer quer que eu traga um sucessor, mas infelizmente meu corpo original ainda está no Aliança Star System. Caso contrário, valeria a pena tentar. Porém, não sei se ele está sendo sincero sobre a herança ou se deseja usar algo semelhante ao feitiço de possessão de um cultivador. Tenho que ter cuidado com este assunto e não agir de forma imprudente. No entanto, como já deixei a serpente Moongazer, acredito que ninguém será capaz de me detectar por um curto período de tempo. Os olhos de Wanglin brilharam e ele se transformou em um raio de luz e voou para longe. Ondulações apareceram sob seus pés e, não muito depois, Wanglin se fundiu com o mundo e desapareceu. No domínio norte, longe da serpente Moongazer, quase na outra extremidade do domínio, era onde o planeta Kingling estava localizado. Neste dia, uma onda apareceu fora do planeta Kingling e Wanglin saiu. Ele olhou para o familiar planeta de cultivo à sua frente e revelou um toque de melancolia. Estou finalmente de volta. Wanglin deu um passo,
transformou-se em um raio de luz e avançou em direção ao planeta Qingling. No entanto, assim que ele se aproximou, várias auras poderosas varreram em sua direção com uma intenção hostil. Wang Lin franziu a testa, mas imediatamente relaxou. Esses sentidos divinos travaram imediatamente em Wang Lin, mas depois de reconhecê-lo, eles se dissiparam imediatamente. Então, mais de 10 figuras voaram como meteoros em direção a Wang Lin. Quase no instante em que Wang Lin pisou no planeta Qingling, mais de 10 pessoas do clã imortal escolhido apareceram. O velho ancestral imediatamente avançou. Ele ficou animado depois de ver Wang Lin e disse: benfeitor. Wang Lin olhou para o velho e para os membros do clã imortal escolhido e perguntou: a estrada aqui foi tranquila para vocês? O velho respirou fundo e disse: benfeitor, a estrada estava lisa. No entanto, no caminho para cá, ouvimos que uma família Yao no Aleaven Star System começou uma caça ao benfeitor. Wang Lin balançou a cabeça. Esse assunto já tinha passado, não volte a mencioná-lo. Já que vocês estão aqui, acalmem-se. Preciso praticar o cultivo em portas fechadas por vários meses, proteja bem este lugar. O velho assentiu rapidamente. O corpo de Wang Lin tremeu e ele não prestou mais atenção ao clã imortal escolhido. Ele se teletransportou para o topo do pico Yang-1. Estava quieto como ele deixou. A caverna ainda estava lá. Depois de entrar na caverna, Wang Lin imediatamente abriu as formações. A área ao redor do pico Yang-1 foi imediatamente lacrada. Então ele se sentou, fechou os olhos e começou a cultivar. Várias horas depois, o lado de fora já era noite. A luz das estrelas caiu sobre a terra e tudo ficou quieto. Quando o luar entrava pela entrada, a luz refletia no chão e era muito bonita. Wang Lin abriu a boca e deixou escapar um bocado de ar desagradável. Desde que partiu para o Reino Celeste, ele estava extremamente cansado. Mesmo quando ele estava dentro da serpente Moongazer, ele mal conseguia relaxar. No entanto, neste momento, em seu próprio planeta de cultivo, Wang Lin foi capaz de relaxar completamente. Agora mesmo, ele olhou para o céu fora da caverna e começou a refletir. Depois de muito tempo, Wang Lin desviou o olhar e murmurou: a caça da família Yao não vai parar, eu não tenho muito tempo. Enquanto pensava, Wang Lin deu um tapa em sua sacola de contenção e a grande fornalha apareceu. Deu uma aura antiga. Os olhos de Wang Lin se iluminaram quando ele cuspiu um bocado de energia de origem da essência que cercou a fornalha e começou a refiná-la. Quanto mais refino a fornalha, mais energia poderei usar. No entanto, agora preciso estudá-lo bem. Wang Lin inalou e a grande fornalha encolheu imediatamente. Eventualmente, ele se transformou em um raio de luz e foi engolido por Wang Lin. A sombra atrás dele tremeluziu e Taxan saiu. Taxan estava gravemente ferido e seu olhar era sombrio. Aí depois de se sentar, Taxan fechou os olhos. Sob o comando de Wang Lin, ele começou a se curar. Depois de refletir um pouco, Wang Lin deu um tapa em sua sacola de contenção e Yao Binjian, que estava lacrado por ele, apareceu diante dele. O Karma Whip envolveu sua alma de origem e a bandeira da alma enrolada em seu corpo. Havia até centenas de milhares de runas douradas selando-a. Olhando para o Yao Binjian lacrado, os olhos de Wang Lin brilharam e sua mão direita formou um selo. As runas douradas ao redor dela imediatamente aumentaram uma alma e tingiram a caverna com seu brilho dourado. Sob os símbolos rúnicos estava a bandeira da alma. A mão direita de Wang Lin se esticou e a névoa negra ao redor do corpo de Yao Binjian saiu, expondo completamente seu corpo. Suas roupas estavam em farrapos e ela parecia muito atraente. Seus olhos estavam fechados e seu rosto estava pálido. Era como se sua vida pudesse se extinguir a qualquer momento. No entanto, ainda havia uma grande quantidade de energia de origem dentro de seu corpo, mas estava separada e não podia se fundir com sua alma de origem. Wang Lin olhou para Yao Binjian e começou a refletir. Refinar esta mulher em uma guarda celestial é uma escolha, mas antes disso, eu preciso pegar seu poder emprestado. Os olhos de Wang Lin ficaram frios quando ele ergueu a mão direita e apontou entre as sobrancelhas dela. A energia de origem dentro do corpo de Wang Lin rapidamente se ativou e entrou em seu corpo através de seu dedo. A energia de origem de Wang Lin formou um vórtice dentro de seu corpo. O vórtice imediatamente absorveu parte de sua energia de origem, tornando-se maior. Wang Lin foi extremamente cauteloso enquanto o vórtice absorvia mais energia de origem. Quando estava prestes a perder o controle da energia de origem, ele repentinamente a puxou para fora.
O corpo de Albin-Jin de repente estremeceu violentamente e suas roupas quebradas foram imediatamente destruídas. Ao mesmo tempo, o vórtice dentro de seu corpo saiu e uma rica energia de origem encheu a área. Wang Lin imediatamente abriu a boca e o devorou. A energia de origem que saiu do corpo de Albin-Jin se transformou em fumaça e foi inalada por Wang Lin. Depois que a energia original entrou em seu corpo, os olhos de Wang Lin brilharam intensamente e sua pele ficou ligeiramente vermelha. Sua alma de origem absorveu rapidamente a energia de origem que ele devorou de Albin-Jin. O tempo passou, lentamente, e o sol apareceu lentamente fora da caverna. A luz do sol pousou no chão, dispersando o frio da noite e criando uma sensação de calor. Dentro da caverna, Albin-Jin pousou no chão. Quando o sol pousou sobre ela, isso nos deu uma visão muito bonita. Neste momento, Albin-Jin exalava uma sensação indescritível de beleza, mas havia uma pitada de tristeza dentro dessa beleza. A alma, de origem de Wang Lin, havia trabalhado a noite inteira. Ele devorou a energia original como um louco e a transformou em sua própria. Durante esse processo, o ferimento de sua alma de origem foi curado gradualmente. Quando o sol nasceu, sua alma de origem havia se recuperado. Não só isso, mas ao refinar a energia de origem de Albin-Jin, sua alma de origem se tornou ainda mais forte. Depois de cuspir um bocado de gás cinza que saiu da caverna, Wang Lin abriu os olhos. Sem qualquer hesitação, ele pressionou o dedo entre as sobrancelhas de Albin-Jin. A energia de origem entrou no corpo de Albin-Jin e formou um vórtice que continuou a absorver a energia de origem que foi separada de seu corpo. Depois de absorver toda a energia de origem, meu nível de cultivo aumentará muito. Então eu só preciso aumentar meu domínio para finalmente entrar na segunda etapa e alcançar o estágio de Nirvana Skrier. Os olhos de Wang Lin revelaram uma luz estranha enquanto ele encarava Albin-Jin. Quando o vórtice atingiu seu limite, ele imediatamente o puxou para fora. Copyright novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 844. Devorar. Capítulo 844. Devorar. Uma tempestade que chocou quase todos os cultivadores varreu a Leaven Star System. A enorme e feroz besta que massacrou incontáveis cultivadores foi capturada viva pelo Templo Celestial do Trovão. Muito poucas pessoas sabiam como isso era feito, mas o resultado chocou todos os cultivadores do Leaven Star System. Nesse instante, a fama do Templo Celestial do Trovão atingiu o auge. Ele até ultrapassou as poucas famílias com heranças dos tempos antigos e se tornou um símbolo poderoso do sistema estelar Leaven. Emprestando essa tempestade, a competição do título celestial 108 começou oficialmente. O reino celestial entrou em colapso e os celestiais se foram, mas ainda haverá celestiais. Os títulos celestiais que o Templo Celestial do Trovão distribuirá farão dessas pessoas celestiais. As famílias dessas 108 pessoas seriam consideradas clãs celestiais. Este era um título permanente. Todos os seres celestiais durante a guerra contra a Aliança Star System serão um líder, e suas famílias terão seus próprios planetas de cultivo. A notícia do Templo Celestial do Trovão dando títulos celestiais saiu há muito tempo, mas estava apenas começando a acontecer agora. Isso fez com que todos os cultivadores do Leaven Star System enlouquecessem. Ao ele dos membros do núcleo de muitas famílias de cultivo partiu. Havia muitas pessoas disputando os títulos celestiais, então o Templo Celestial do Trovão anunciou uma rodada preliminar em cada um dos 4 domínios. Um mensageiro do Thunder Celestial Temple será enviado para selecionar 108 de cada domínio para competir na batalha final pelos títulos. A área a 50.000 quilômetros do Templo Celestial do Trovão tornou-se uma zona de paz. Qualquer um que ousasse lutar nesta área teria sua família exterminada. A data da competição foi marcada para 4 meses a partir de agora. Se essa notícia foi uma tempestade, a próxima coisa que o Templo Celestial do Trovão anunciou foi um assunto de abalar os céus. Assim que o Thunder Celestial Temple escolher os 108 celestiais, eles abrirão a passagem para o Aliança Star System. A batalha com o Aliança Star System vai começar. Todo o Leaven Star System entrou em frenesi. Todos os cultivadores começaram a esperar pelo dia em que matariam para entrar no Aliança Star System. A densa intenção de matar encheu o Leaven Star System. Wang Lin não sabia de nada disso. Ele já havia cultivado em portas fechadas nos últimos 10 dias. Durante esses 10 dias, ele absorveu constantemente a energia original de Albin-Jin. Ele continuou a refinar e absorver a vasta quantidade de energia de origem de Albin-Jin.
Lentamente, mas com segurança, essa energia de origem tornou-se sua. Para Wang Lin, Yao Bingjun era como um elixir muito bom que fez seu nível de cultivo aumentar. Yao Bingjun tinha muita energia de origem. Após 10 dias, Wang Lin havia absorvido apenas 30%. Depois de refinar e absorver 30% da energia de origem de Yao Bingjun, o cultivo de Wang Lin deu um passo e atingiu o pico do estágio corporal Yang. Ele estava a apenas um passo do palco do Nirvana Skrier. No entanto, essa etapa foi como um gole. Não estava faltando energia de origem, ele estava perdendo sua compreensão dos seus e uma mudança em seu domínio. O domínio do karma é muito mais misterioso para nós do que a vida e a morte. Não consigo entender. Karma. Karma. Enquanto Wang Lin ponderava, seus olhos revelaram um traço de confusão. Nada no mundo pode escapar do karma. Karma está em toda parte, mas tudo isso é apenas uma ilusão. Quando eu quero grasp a verdade, tudo é envolto em névoa. Enquanto Wang Lin refinava a energia de origem de Yao Bingjun, ele soltou um suspiro. Então seus olhos pousaram em Yao Bingjun. Karma. Quando eu obtive a conta que desafia o céu, foi a causa kármica, e ao lado de Situ não foi o efeito kármico. Matar Tengli foi a causa kármica e Tenguaian matar minha família foi o efeito kármico. Da mesma forma, a ação de Tenguaian foi a causa kármica e eu, massacrar o clã Teng foi o efeito kármico. Parece que a causa kármica e o efeito kármico se cruzam. Talvez um efeito kármico hoje se torne uma causa kármica para outra pessoa amanhã. Wang Lin franziu a testa e a confusão em seus olhos ficou ainda mais forte. O domínio do karma continha muito e, até hoje, Wang Lin ainda não o entendia totalmente. Isso era diferente do domínio de vida e morte que ele podia compreender claramente. A compreensão do domínio não pode ser forçada. Sem a oportunidade adequada, é incrivelmente difícil de compreender. Wang Lin soltou um sinal e desistiu de pensar sobre karma. Embora pareça simples, era extremamente difícil ser verdadeiramente iluminado. Eu finalmente entendo por que o nível de cultivo se torna tão difícil de aumentar depois de um certo ponto. A energia da origem tem algo a ver com isso, mas o que é mais importante é a compreensão. Wang Lin revelou um sorriso amargo. Como faço para aumentar meu domínio de karma? Essa compreensão é realmente difícil. Não importa o quanto eu entenda, é tudo ilusório e não real. Como faço para que minha compreensão do karma se torne real? Wang Lin deixou escapar um suspiro. Ele disse a si mesmo para não pensar nisso, mas não pôde deixar de refletir. Naquela época, na terra dos espíritos demoníacos, com a ajuda do demônio antigo Pei-Lu, fui capaz de entrar em um estado misterioso e descobrir a falha com a arte do massacre celestial. Enquanto Wang Lin murmurava isso, seus olhos se estreitaram. Sob aquele estado, eu era vagamente capaz de ver através de todo o Dao do mundo. Eu me dividi em incontáveis clones e depois me fundi em um. Era muito semelhante a quando o vidente estava me ensinando um feitiço. Os olhos de Wang Lin ficaram cada vez mais brilhantes. O Dao do todo vidente é o Dao dos céus. Em seu sentido divino, havia incontáveis alvidentes. Cada vidente era bom apenas em um feitiço celestial. Com meu cultivo naquela época, eu só podia ver isso, mas em retrospecto, não apenas cada vidente tinha seu próprio feitiço celestial, cada um tinha seu próprio diferente Dao. A expressão de Wang Lin mudou quando ele ficou chocado com sua própria identidade. Ele respirou fundo enquanto recordava suas memórias do que aconteceu dentro do alver. Quanto mais ele pensava, mais ele tinha certeza de sua ideia. O alver tem muitos Daos. Ponto de exclamação, como ele conseguiu tantos Daos. Os olhos de Wang Lin brilharam e ele foi chamado pelo que seu primeiro guarda celestial lhe disse antes de ser refinado. Eu vi o mestre alvidente pegar Sun Yun e devorá-lo. O mestre devorou Sun Yun completamente. Wang Lin fechou os olhos. Depois de um tempo, ele de repente abriu os olhos e revelou um olhar decisivo ao encarar Yao Bingjun. Ele murmurou, o Dao do karma é muito ilusório. De acordo com a terceira etapa que vi, todos os Dao do céu devem retornar à sua verdadeira origem. Eu não sei qual é a origem do karma Dao, mas para tornar meu domínio corpóreo, eu preciso devorar. Devorando o domínio de outra pessoa para compreender o karma de seu domínio. Entenda o domínio deles. Então convertendo em meu próprio domínio do karma. Os olhos de Wang Lin ficaram frios quando ele pressionou o dedo entre as sobrancelhas de Yao Bingjun. Copyright novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 845.
Dreyandal capítulo 845. Dreyandal, no entanto, assim que seus dois dedos tocaram a testa de Albin-Jin, Wang Lin, de repente fez uma pausa. Ele olhou para o rosto pálido de Albin-Jin e ponderou em silêncio. Devorar o domínio de outra pessoa é pegar todo o Dao deles e usá-lo como se fosse seu. No entanto, o Dao dos seus é infinito e os Daos não têm limites. Assim que eu começar a devorar, isso abrirá um precedente e terei que devorar Daos infinitamente no futuro. Como resultado, vou acabar trilhando o mesmo caminho sem volta que o Alver. No entanto, se eu não devorar, não entenderei o karma e ele permanecerá ilusório. Devo devorar. Ou não devorar? Era raro para Wang Lin hesitar tanto em um assunto. Ele não estava sentindo compaixão por Yao Bingjin, ele estava apenas procurando seu próprio Dao. Esta etapa foi extremamente crítica, pois foi a escolha do Dao. Os cultivadores passam a vida inteira cultivando o Dao. O Dao de cada pessoa é diferente, dependendo dos sentimentos experiências de uma pessoa, seu Dao está em constante mudança. Tudo no mundo pode ser um Dao. O Alveu uma vez disse que ele tem 3.600 encarnações e cada encarnação controla um feitiço celestial. A meu ver, essas 3,6 mil encarnações significam que ele devorou 3.600 Daos. Depois de devorar tantos Daos, ele ainda não atingiu a terceira etapa, mesmo depois de dezenas de milhares de anos. No entanto, se eu não devorar, não entenderei o domínio do karma, ele permanece vago e incerto. Se eu não tenho uma direção, como devo procurar o Dao? O rosto de Wang Lin estava cheio de incerteza. O olhar em seus olhos alternou entre confusão e determinação enquanto sua mão direita pairava sobre Albin-Jin. No entanto, não importa o que aconteça, ele não podia realmente pressionar os dedos. O tempo passou lentamente, o sol viajou no horizonte, o dia se transformou em noite, e 3 dias se passaram. Para Wang Lin, esses 3 dias pareceram 300 anos, e até sua aparência parecia ter envelhecido. Nesses 3 dias, seu corpo não se mexeu. Uma tempestade explodiu em seu coração e encheu seu corpo. Wang Lin murmurou, Dao. O que é Dao? Essas palavras saíram de sua boca inúmeras vezes durante esses 3 dias. Era como se ele estivesse se perguntando, e a confusão em seus olhos ficou ainda mais forte. No final, o que é Dao? Enquanto perseguia Dao, ele não percebeu que a energia de origem em seu corpo estava enlouquecendo. Nos últimos 3 dias, passou de uma operação lenta para uma aceleração gradual, até o terceiro dia, quando parecia uma tempestade que estava quase saindo do controle. No final, a energia de origem saiu de seu corpo, formando um vórtice. Este vórtice era preto e branco. O vórtice preto e branco parecia yin e yang enquanto girava. Embora integrados, eles eram claramente distintos um do outro. Este vórtice ficou mais forte e mais rápido. Wang Lin não sabia disso, pois estava imerso na busca por Dao. Sua alma original lentamente reverteu do antigo dragão do trovão enquanto ele perseguia seu Dao. Na verdade, voltou à sua forma humana. Ele também se sentou e ergueu a mão como se estivesse apontando para algo, mas não colocou a mão de volta para baixo. Era como se apontasse para a vida de Wang Lin, sua vida de busca Dao. No início da manhã, o primeiro raio de sol caiu no planeta Qingling. Os mortais do planeta despertaram de seu sono e continuaram com suas vidas simples comuns. Os cultivadores estavam cultivando a energia espiritual Yang do Sol. Excepto já a energia espiritual parecia há tempos muito ativos e vários mais rico do que antes. Quase todos os cultivadores perceberam isso e ficaram agradavelmente surpresos. Eles imediatamente procuraram lugares para cultivar. Algumas pessoas descobriram gradualmente que, ao se virarem para o Nordeste, a energia espiritual que cultivavam seria várias vezes mais densa, então algumas pessoas voaram para o Nordeste. A parte nordeste do planeta Qingling era onde ficava o Pico Yangyun. Neste momento, havia incontáveis cultivadores a 5.000 quilômetros de distância do Pico Yangyun. Era como se eles estivessem adorando a montanha enquanto cultivavam. Às vezes, um curto período de cultivo pode corresponder a vários dias de cultivo. Nesse momento, a imagem do céu e da terra apareceu no topo do Pico Yangyun. Gás branco e preto encheram o cume e se fundiram, formando a imagem de Yin e Yang. De longe, a imagem em preto e branco era extremamente brilhante sob o céu azul. Era como uma pintura e chocou o coração de todos que a viram. Esse choque veio da alma e se espalhou pela alma.
Parecia conter uma força misteriosa que os deixava todos imersos nela e incapazes de se retirarem. O que é Dao? Neste momento, esta voz ancestral ecoou dentro de todos os cultivadores do planeta Qingling. Essa voz continha uma aura ancestral, como se tivesse experimentado inúmeras vidas. Houve uma busca persistente por evidências para confirmar seu Dao. Quando atingiu os ouvidos de todos, surpreendeu a todos. Foi como se tivessem sido atingidos por um raio. Seus corações todos se perguntaram involuntariamente: o que é Dao? No pico Yang-1, a caverna ao redor de Wanglin virou pó com uma rajada de vento. Tornou-se poeira que foi levada para longe pelo vento e desapareceu nas orelhas. A caverna inteira no pico desapareceu, deixando apenas Wanglin e Yao Bingjun adormecido. Seus dedos ainda estavam acima da testa de Yao Bingjun. Acima deles estava a imagem circular Yin e Yang. Estava girando lentamente e a energia espiritual do planeta Qingling estava sendo afetada por ela. A energia espiritual se espalhou lentamente. Nesse momento, se alguém olhasse de fora do planeta, eles veriam que todo o planeta estava envolto em preto e branco. Foi uma visão chocante. Se alguém com o cultivo do ancestral de sangue passasse, eles ficariam chocados. Isso era algo conhecido como Driandal pelas pessoas da segunda etapa. Dizia-se que, no início, havia um mortal chamado Penzu que foi capaz de se iluminar durante o sonho. Ele se tornou um antigo celestial e registrou dezenas de milhares de corações Dao. Ele podia ver através do sol e da lua. Wanglin estava confuso enquanto perseguia a prova de seu Dao. Ele estava imerso em um sonho. Era como se ele tivesse deixado seu corpo físico e lentamente flutuasse. No entanto, esta não era sua alma original, pois sua alma original ainda estava lá. O que é Dao? Nesse estado estranho, ele sentiu seu corpo se dissipar lentamente e se tornar um com o planeta Qingling. Era como se ele fosse o planeta. Na selva densa, uma piton de 1 metro de comprimento se enrolou em um pequeno animal que passava. Quando seu grande corpo se retesou ligeiramente, o som de ossos quebrando veio de dentro da pequena besta. No momento em que a piton estava prestes a devorar o ser, seu corpo estremeceu de repente. Ele ergueu sua grande cabeça para olhar à distância. A frieza em seus olhos desapareceu e foi substituída por confusão. Isto não é Dao. Um suspiro passou como o vento e a frieza voltou aos seus olhos. Ele devorou impiedosamente a pequena besta e desapareceu na distância. Copyright novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 846. Você está iluminado? Capítulo 846. Você está iluminado? Fora da selva, havia uma estrada pública entre as montanhas verdes. Havia um par de carruagens galopando ao longo da estrada. Essas carruagens eram feitas de um material requintado e exalavam uma fragrância. Eles exalavam a sensação de riqueza. O som de cascos e rodas ecoou, mas a carruagem da frente parou de repente e uma menina de 7 ou 8 anos saltou. Essa garota estava vestindo roupas de seda e seu rosto estava rosa, como se ela fosse feita de jade. Ela sentiu algo em seu peito ao descer da carruagem com alguma dificuldade. Ela deu alguns passos rápidos na grama ao lado. Ela se agachou e colocou a coisa em seus braços no chão. Era um pequeno animal com uma bandagem na perna. Little Black, Volt. Os olhos da garota revelaram inocência e relutância quando ela tocou a cabeça da pequena fera. A pequena besta ergueu os olhos. Era como se ele tivesse inteligência e olhasse significativamente para a garota. Nesse momento, a cortina da carruagem atrás da garota foi aberta, expondo um homem e uma mulher. Ambos eram de meia idade e olhavam para a garota com olhares amorosos. A brisa suave soprou, fazendo com que a cortina tremulasse. Os olhos das duas pessoas na carruagem estavam confusos. Eles não foram os únicos, todos os mortais ao redor ficaram assim. Até a garota também estava confusa. Apenas a pequena besta de repente começou a fazer ruídos hostis com sua boca e expor seus dentes. Parecia ter esquecido de seus ferimentos e pulou nas costas da garota. Ele olhou para o céu e soltou um longo rugido. Havia medo em seus olhos, mas também havia uma força em seus olhos que o impedia de recuar. Nesse momento, nem percebeu que um traço de sangue havia saído de sua perna enfaixada. O Dao dos céus é infinito. O Dao é ilimitado. O ato gentil de hoje criará a causa kármica. No futuro, o ciclo será concluído e o efeito kármico se formará. Uma voz antiga ecoou pelo mundo com uma sugestão de iluminação. O corpo da pequena besta tremia,
mas ainda soltou um rugido. Seus olhos estavam cheios de inteligência enquanto olhava para o céu. Ele podia sentir que havia uma aura que poderia sufocá-lo, mas não estava disposto a recuar. Um suspiro veio lentamente e desapareceu gradualmente. A pequena besta estava confusa, pois não havia despertado totalmente sua inteligência e não conseguia entender o que o suspiro significava. No entanto, no momento em que ouviu o suspiro, sua visão turvou e pareceu ver algo. Uma mulher idosa em seus anos de crepúsculo estava deitada em um quarto muito luxuoso. Mesmo com o rosto coberto de rugas, eles não podiam cobrir sua aparência gentil. Embora ela estivesse morrendo, seus olhos não estavam turvos. Ela revelou um sorriso ao fechar os olhos. De repente, uma besta grande e feroz veio da cidade. Depois que a besta pousou, ela olhou para a velha e cuspiu uma nuvem de gás branco. O gás branco envolveu a velha e então foi embora, Little Black. A velha abriu os olhos. A ilusão desapareceu e os olhos da besta ficaram ainda mais confusos. A brisa assoprou e levou tudo embora. Todos nas carruagens ficaram sóbrios e não tinham ideia de que algo havia acontecido. Mesmo a menina estava inconsciente, ela sorriu e se voltou para a pequena besta. Pequeno Black. Vá para casa. Em uma vila no mundo imortal, uma mulher de meia-idade estava apontando para uma tigela quebrada e repreendendo uma criança em voz alta. A criança parecia extremamente injustiçada enquanto chorava, mas não ousou dizer uma palavra. Ao lado deles estava um homem de meia-idade. Ele estava agachado no chão segurando um pipe. Depois de dar algumas tragadas, ele abriu a boca como se quisesse dizer algo, mas no final apenas suspirou. Nesse momento, uma brisa suave passou. A maldição parou e os olhos da mulher se encheram de confusão. Não só ela, mas até o homem que fumava cachimbo parou. Apenas a criança parecia não notar e sussurrava enquanto chorava. Mãe, já havia uma rachadura na tigela. Tal é como esta tigela, não é perfeita e está cheia de rachaduras. Pode ser quebrado a qualquer momento. Um suspiro antigo veio, lentamente do mundo e depois foi embora como uma brisa suave. A confusão desapareceu dos olhos da mulher e ela continuou a repreender a criança devido à dor no coração da tigela quebrando, sem se dar conta do que havia acontecido. O homem de meia-idade pegou o cachimbo que caiu no chão e deu uma grande tragada. Apenas os olhos da criança se arregalaram quando ele olhou para o céu distante. Ele parecia ver um tio pisando no céu. A criança desconsiderou a repreensão da mãe e esfregou os olhos, mas depois disso não viu mais nada. Dentro da montanha havia um homem de meia-idade vestindo uma túnica azul correndo pela montanha em pânico. Seus olhos estavam cheios de medo, como se ele tivesse encontrado algo assustador. Atrás dele estava uma mulher vestida de preto, perseguindo-o com um sorriso de escárnio e ódio nos olhos. Cada vez que ela se aproximava, ela levantava sua espada e o apunhalava impiedosamente, deixando-o sangrando. Ela soltou uma risada triste. Seu maldito oficial, você causou a morte da minha família, mas você caiu em minhas mãos hoje. Se eu não matar você, será uma ofensa aos céus por me dar essa chance. Uma brisa suave veio, e o homem se encheu de pânico e medo de repente ficou confuso. Até a mulher vestida de preto estava confusa. Ela ergueu a espada em sua mão, mas ela não caiu. Outra causa kármica e efeito kármico. Uma voz ancestral ecoou com um suspiro que lentamente se dissipou. Quando a brisa suave passou, a mulher recuperou seus sentidos. Sua espada cortou a cabeça do homem de meia-idade. Ela estava cheia de lágrimas quando ele se ajoelhou chorando. Pai, mãe, seu filho, conseguiu vingança. A chuva estava caindo em uma cidade mortal. Havia guarda-chuvas de flores por toda parte enquanto os pedestres corriam pelas ruas. Seus passos provocaram ondas na água no chão. Um após o outro. Era como se cada ondulação fosse karma que vinha sem parar e se tornava parte do Dao. Houve uma rajada de vento que pode quebrar as ondas. No entanto, isso foi apenas temporário. Pois as ondulações voltaram rapidamente. Era como se as ondas nunca fossem acabar. À distância, um grupo de pessoas vestidas de branco tocava a música fúnebre e avançava lentamente. Havia um caixão entre eles, e eles o carregavam lentamente em direção ao portão da cidade. Explosões de choro ecoaram. Sempre que os pedestres próximos os encontravam, eles evitavam o grupo. À medida que o grupo avançava, pedaços de papel amarelo foram espalhados. Eles representavam os parentes do falecido e abririam o caminho para o submundo, dando ao falecido uma despedida pacífica.
Entre os gritos, alguns eram reais e alguns eram falsos, alguns enchiam de tristeza e outros de emoção. Uma brisa suave soprou e trouxe um suspiro antigo que cercou a área. A morte é o fim do karma. Todo karma é destruído na morte. Uma voz ilusória ecoou como se questionando a si mesma. As emoções dentro dos gritos eram silenciosas. Depois de responder a sua própria pergunta, esse antigo voz foi gradualmente saindo. Em um palácio imperial, um exército de soldados estava em posição de sentido. Um homem de meia-idade vestindo uma túnica amarela estava parado na frente. Ele estava olhando para frente e seu corpo exalava uma poderosa sensação de tristeza. Uma pessoa saiu do exército abaixo dele. Este homem estava com a armadura completa e parecia muito poderoso. Olhando mais de perto, ele parecia semelhante ao homem de manto amarelo. Pai, você já está velho, por favor, não hesite em se separar. A tristeza nos olhos do homem de meia-idade ficou ainda mais forte. Uma brisa silenciosa soprou pelo Palácio Imperial, fazendo com que todos os soldados ficassem confusos. Que karma é esse? Uma voz suave veio com o vento e deixou o Palácio Imperial. Ela se difundiu pelo mundo, sentindo as mudanças na vida. Wang Lin viajou, tentando constantemente confirmar seu Dao. Às vezes ele ficava confuso, às vezes tinha dúvidas e às vezes ficava perplexo. O Dao dos seus não tinha fim, então tentar entendê-lo era muito difícil. Enquanto avançava com o vento, Wang Lin parecia ter um sonho. Nesse sonho, ele parecia ter se tornado o planeta King Ling. Ele podia ver, ouvir e sentir as ações de todos os seres vivos do planeta. Ele viu o nascimento de um bebê, a morte de um velho, o afeto dos pais, o olhar de um amante, separações, reencontros, boas ações e mal sem fim. No final, o que é Dao? Wang Lin estava confuso. Depois de ver tudo isso, ele ainda não encontrou a resposta. Enquanto ele continuava a perseguir e buscar sua confirmação, ele ficou ainda mais confuso. A energia espiritual no planeta King Ling tornou-se mais densa, mas continha um traço de confusão. Qualquer pessoa que o cultivasse ficava imediatamente imerso em um reino misterioso e parecia se fundir com o planeta King Ling. Nesse momento, suas mentes estavam sendo controladas involuntariamente para buscar um resultado. A busca de Wang Lin continuou e o tempo passou lentamente. Para ele, parecia não ter fim enquanto ele se espalhava pelo planeta King Ling. Durante o pôr do sol em uma escola particular de uma vila, depois que a maioria das crianças foi embora, apenas um menino foi deixado varrendo a escola. Uma brisa suave soprou e assustou o menino. Seus olhos brilharam quando ele largou a vassoura e caminhou em direção à casa do professor. Professor, estudante tem uma pergunta. A porta foi aberta. Um homem idoso mortal de aparência sábia saiu e gentilmente respondeu, que pergunta? O menino olhou para o velho e perguntou calmamente, professor, você sabe o que é Dao? Dao? O velho olhou para o boi e abanou as mangas. Este velho ensina a humanidade, não a Dao. O menino ponderou em silêncio e saiu. À medida que a brisa se dissipava, o corpo do menino estremeceu e ele recuperou o controle. Ele estava confuso sobre o que acabou de fazer. Em uma pequena cidade, um velho respeitado e admirado chamado Xi acendeu uma lamparina a óleo tarde da noite. Ele então pegou um pergaminho e estava prestes a lê-lo. Uma brisa suave entrou na sala, fazendo com que a lamparina a óleo tremeluzisse, e o velho ergueu a cabeça. Uma voz ancestral apareceu na sala. Você é o sábio desta cidade. Você sabe o que é Dao? O rosto do velho imediatamente ficou pálido e o pergaminho em sua mão caiu. Seus olhos estavam cheios de terror enquanto ele tremia e dizia, Você é humano ou fantasma? O antigo ecoou mais uma vez, o que é Dao? O velho respirou fundo enquanto se esforçava para se acalmar e sua voz tremia. Este velho não entende o que é Dao. A voz desapareceu na distância com um suspiro. A sala voltou ao normal, mas o velho não estava mais com vontade de ler. Na capital de um país, dentro de uma escola, havia inúmeros alunos segurando livros e lendo sobre humanidades. Na frente estava um velho com uma túnica branca com a mão direita acariciando sua barba e um sorriso no rosto. Nesse exato momento, a brisa suave soprou. Um dos alunos imediatamente largou o livro em sua mão, levantou-se e disse calmamente, Professor, você sabe o que é Dao? No momento em que a voz do menino foi ouvida, o ambiente ficou silencioso. A expressão do velho não era agradável e ele disse, os seus estão Dao. O garoto balançou a cabeça.
Depois que ele se sentou, seu corpo tremia e ele voltou ao normal. Ninguém percebeu que a brisa havia deixado a escola. A brisa espalhou-se pelo planeta Kingling. Quase todos os estudiosos do planeta foram questionados por diversos meios. No final, todos tiveram respostas diferentes, mas ninguém poderia dar uma resposta clara. Confuso, Wang Lin mergulhou em seu sonho e continuou a buscá-lo sem parar. Era como se ele pudesse continuar buscando o verdadeiro significado de Dao para sempre. Neste dia, o velho chamado Xie que foi questionado por Wang Lin estava circulando dentro de sua casa e não conseguiu se acalmar. Era como se a voz ancestral ecoasse em sua mente sempre que ele se acalmasse. Ele soltou um suspiro pesado antes de pegar seu guarda-chuva e sair neste dia chuvoso. Enquanto ele vagava pela cidade, seus olhos estavam confusos. O que é Dao? Pensei que estava cheio de conhecimento e que tinha visto o mundo. No entanto, fiquei perplexo com o que aquele fantasma estranho me perguntou. O que é Dao? Embora confuso, o velho inconscientemente veio para a parte norte da cidade. Havia um velho, sentado na margem do rio. O velho estava de capa de chuva enquanto jogava a rede no rio para pescar. O velho chamado Xie olhou para tudo isso sem nenhum foco nos olhos e murmurou para si mesmo, o que é Dao? Nesse momento, o velho de capa de chuva soltou um grito de alegria ao puxar a rede de pesca, que estava cheia de peixes. Os peixes lutavam constantemente e abriam a boca para tentar engolir um pouco da água do rio. Seus olhos parecem estar cheios de desespero enquanto seus corpos lutam ferozmente na rede. Esta cena que atingiu o velho chamado Xie como um raio. Todo o seu corpo tremia enquanto olhava para os peixes na rede e o velho cambaleando na rede. Isso poderia ser Dao? Eu sou o peixe, a rede é Dao e o rio são os céus. O velho com a rede é o Criador que controla o destino. Enquanto a mente do velho chamado Xie estremecia, um vento violento encheu o mundo. Este violento vento continha o poder dos céus e da terra. O velho com a rede ficou assustado. Ele afrouxou a rede e sentou-se no chão, aterrorizado. Até o velho chamado Xie deu alguns passos para trás e se obrigou a se acalmar. O vento condensou para formar uma pessoa, Wang Lin. Ele abaixou seu anúncio para olhar os peixes que voltaram para o rio com a iluminação nos olhos. Ele ergueu a mão cheia de energia espiritual e ela entrou no corpo do velho chamado Xie. Você me deu iluminação, então vou te dar uma oportunidade. copyright-novelfu.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 847. Mudança. Capítulo 847. Mudança. Foi como se o trovão devastador do início dos tempos tivesse pousado sobre Wang Lin. Sua mente retumbou violentamente. Ele entendeu. O dia dos seus é algo que todos podem provar e todos podem confirmar. Os seus não são Dao. Dao é formado pela vontade dos céus e da terra. Todos podem ter essa vontade. Assim como o peixe que vive no rio. Não viola os céus nem provoca yin e yang, vive em paz e livre. Este rio é o céu, o mundo. Os peixes são todas as coisas vivas que existem dentro do mundo. Porém, a rede puxa os peixes do rio, essa rede é Dao, as leis do mundo. Não importa onde você esteja, você não será capaz de escapar da Dao. Essa rede vai um dia tirar os peixes do rio. Uma vez fora do rio, o peixe enfrentará as leis do mundo. Ou obedece e entra no ciclo de reencarnação ou tem que se revoltar. Quebre a rede e revolte-se. Os cultivadores são como os peixes que lutam. Quanto mais eles lutam ferozmente, mais eles desafiam o Dao. Isso é Dao. Quer se trate de vida e morte ou karma, tudo isso é formado pela vontade de Dao. Eu sou karma. O vento soprou no céu e levou Wang Lin para o céu, sem deixar rastros. Ele deixou para trás o homem aterrorizado com a capa de chuva e o velho chamado Xie sentiu o calor em seu corpo. O velho chamado Xie murmurou, Ele é uma pessoa ou um fantasma. O vento se espalhou e se fundiu com o planeta Kingling. Neste momento, a energia espiritual aumentou incontáveis vezes. Inúmeras veias espirituais se formaram e uma energia espiritual sem fim jorrou. A energia espiritual encheu um rio após o outro e eles se tornaram verdes. Conforme a energia espiritual jorrou da terra, as pedras espirituais se formaram em montanhas comuns, fazendo com que as montanhas se tornassem montanhas espirituais. Tudo isso por causa de Wang Lin. Quando Wang Lin estava no Dao, ele se tornou um com o planeta Kingling. Ele era o planeta e o planeta era ele. A iluminação de Wang Lin no Dao foi porque ele se tornou o planeta Kingling.
Isso causou uma série de mudanças drásticas. Era como se o planeta Kingling também tivesse ganhado a iluminação. As pessoas têm espírito, então podem compreender o Tao. Os animais têm alma, então eles também podem ser iluminados. Tudo neste mundo que tem espírito ou alma pode compreender Tao. Este planeta tem alma e também pode ser iluminado. Wang Lin fundiu-se com o planeta Kingling e a iluminação adquirida. Nesse momento, ele sentiu claramente a alma do planeta Kingling. Esta foi a primeira vez que ele sentiu claramente uma alma diferente da de um cultivador. Esse tipo de alma era ilusório, mas existia. Não tinha pensamentos, mas havia um poder instintivo. Este poder veio dos incontáveis cultivadores do planeta Kingling, da vida e morte de todos os mortais e criaturas. Ele vinha fermentado por incontáveis anos. Naquela época, o demônio espalhado poderia puxar a alma de um planeta. Agora, se eu quiser, também posso. Esta voz poderosa ecoou pelo planeta Kingling. Transformou-se em incontáveis estrondos de trovão que se espalharam por todo o planeta. Incontáveis mortais começaram a adorar este rugido de trovão. As mentes de incontáveis cultivadores tremeram quando eles se ajoelharam e adoraram este trovão. Entre os mortais, o velho chamado Xie olhava fixamente para o céu. O tremor de sua alma encheu seu corpo. Era como se ele estivesse evoluindo neste momento. Ele não é um fantasma. Uma espécie de iluminação apareceu no coração do velho chamado Xie. Ele ficou em silêncio, mas saiu decidido. A energia espiritual no planeta Kingling começou a aumentar loucamente. Todos os cultivadores de alma nascentes em cultivo de porta fechada que estavam tentando entrar no estágio de formação de alma sentiram que a energia espiritual dentro de seus corpos começou a girar rapidamente. A iluminação de Wang Lin causou uma mudança drástica no planeta Kingling. Aqueles que estiveram no estágio de alma nascente por um longo tempo e não conseguiram entrar na formação de alma ganharam enormes benefícios com a iluminação de Wang Lin. Aqueles que deram meio passo no estágio de formação de alma ganharam a iluminação em seus próprios domínios e alcançaram o estágio de formação de alma. Wang Lin permitiu que o planeta Kingling ultrapassasse o limite que impedia os cultivadores de alcançar o estágio de formação de alma. Isso fez com que o planeta Kingling chegasse à conclusão. Este planeta não era um planeta perdido como parecia na superfície, mas ainda uma criança. Se tiver tempo suficiente, daqui a muitos anos ele será capaz de formar veias espirituais e se tornar um verdadeiro planeta espiritual. A iluminação de Wang Lin acelerou o crescimento do planeta e permitiu que ele tivesse uma densa energia espiritual antes do tempo. O Pico Yanguin foi a origem do entusiasmo de Wang Lin. Neste momento, do zero, cada centímetro dela se transformou em pedra espiritual, e se tornou uma verdadeira montanha espiritual. A riqueza da energia espiritual ali era inimaginável. Neste momento, a energia de todas as direções do planeta Kingling começou a se condensar aqui. Este poder era ilusório, mas todos os cultivadores perceberam. Até os mortais podiam sentir isso claramente. Este poder condensou-se rapidamente no Pico Yanguin e no corpo de Wang Lin. Nesse momento, Wang Lin acordou. Seus olhos brilhavam, mas pareciam conter o universo. Sua expressão era alegre, mas o poder dos seus o rodeava. Seu rosto estava pálido, mas continha um toque de brilho. O corpo de Wang Lin exalava a aura de alguém que percebeu seu próprio Tao e obteve total controle de si mesmo. Este corpo estava aqui e sua alma de origem estava aqui. Porém, se um cultivador viesse e fechasse seus olhos, eles não seriam capazes de detectar a existência de Wang Lin. Era como se Wang Lin já tivesse se fundido com o mundo. Antes, quando ele se fundisse com o mundo, seu corpo desapareceria. No entanto, embora seu corpo e alma de origem estivessem lá agora, eles transmitiam a sensação de que ele havia se fundido com o mundo. Foi como se, com o pensamento, a distância não existisse mais. Era como se seu pensamento fosse karma. Os seus não deixam rastros. Eu inadvertidamente entrei em meu próprio karma. Se não fosse pela iluminação, temo não ter despertado. Este assunto é estranho. Era como se muitos pensamentos enchessem minha mente e substituíssem minha sanidade para me forçar a agir em direção a um certo ideal. Wang Lin ergueu a cabeça enquanto olhava para o céu e revelava um olhar frio. Seu olhar estava cheio de intenção assassina e continha uma frieza sem fim. Quando ele olhou para o céu, havia uma energia infinita vindo do planeta Kingling. Veio de cada cultivador, de cada mortal, de cada ser vivo.
Esse poder se reuniu em direção ao Wang Lin como um louco e disparou em direção ao céu. Neste momento, se o planeta Qingling era o rio, então todas as criaturas do planeta eram peixes lutando. Todos eles se reuniram dentro de Wang Lin para se rebelarem contra os céus. Copyright Novelful.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 848, Dao de Albinjun. Capítulo 848, Dao de Albinjun. A imagem Lin e Yang girava lentamente no céu acima de Wang Lin. A imagem em preto e branco emitia uma poderosa energia de origem. Enquanto girava, absorvia todos os ideais de todas as coisas vivas do planeta para formar uma força que desafia o céu. Em seguida, ele avançou para o céu. Todo o céu mudou de cor como se houvesse uma força invisível recuando rapidamente. Um momento depois, o céu ainda era o céu, mas aos olhos de Wang Lin, estava muito mais silencioso. Enquanto isso acontecia, em um lugar distante onde as 4 Donhains se insinuavam, Qin Shu estava se cultivando dentro de um pavilhão silencioso no templo celestial do trovão. Nesse momento, ele abriu os olhos. Seus olhos estavam calmos sem a menor perturbação. Quando ele abriu os olhos, ele olhou para longe como se seu gease pudesse penetrar nas estrelas. O mestre uma vez brincou que se alguém pudesse aprender um de seus feitiços, poderia ser considerado um aluno de Bai Fan. Essa pessoa aprendeu Chame o Vento por acaso. Qin Shui ponderou silenciosamente por um momento e seus olhos revelaram um toque de melancolia. Mestre, o discípulo é incompetente. No entanto, mesmo depois de incontáveis anos, devo encontrar a razão pela qual o reino celestial entrou em colapso e por que eu enlouqueci. Vou me vingar de você. No planeta Qingling, Wang Lin desviou o olhar do céu. Após sua iluminação, ele deu meio passo no estágio de Nirvana Skrier. Ele precisava apenas de um pensamento para se tornar um verdadeiro cultivador de segundo degrau. Alcançar o estágio do Nirvana Skrier com pouco mais de 1000 anos de cultivo era o suficiente para chocar qualquer pessoa. Wang Lin, uma pessoa com um talento comum, mas com seus próprios ideais e natureza inflexível, foi capaz de atingir tal altura depois de perseverar por apenas 1000 anos. Quando ele ainda estava no planeta Suzaku, ninguém poderia ter previsto que ele viria tão longe. A expressão de Wang Lin estava calma. Quando ele despertou, ele apenas liberou um pouco de seu cultivo e já causou tal mudança. Wang Lin pode imaginar que, no momento em que entrar em ação, a retribuição divina chegará imediatamente. A retribuição divina é um tanto estranha. Considerando o que aconteceu quando passei por todo aquele karma, devo ser cauteloso e não ser descuidado. Os olhos de Wang Lin ficaram frios. Visto que ele não estava disposto a ceder aos céus quando alcançou o estágio ascendente, cada vez que seu nível de cultivo aumentasse, ele seria suprimido pela retribuição divina. O poder da retribuição divina era mais poderoso e estranho do que antes. Wang Lin abaixou a cabeça e olhou para Yao Bingjun, que ainda não havia acordado. A mão direita S não hesitou e ele pressionou para baixo entre as sobrancelhas. Devorar domínios é o caminho errado. No entanto, antes disso, essa ideia ecoou em minha mente. Se não fosse pela iluminação, eu teria estado imerso no dilema até que meu Dao fosse destruído. No momento em que seu dedo tocou a testa de Yao Bingjun, os olhos de Wang Lin revelaram uma luz misteriosa. Era como se ele tivesse se fundido com o mundo. O caminho correto não é devorar, mas pegá-lo emprestado para compreender. Pegue emprestado o Dao do outro para confirmar o karma. Esta é a maneira correta de permitir que o karma chegue à conclusão. Wang Lin respirou fundo e fechou os olhos, lentamente. Seu domínio apareceu. O peixe preto e branco no céu girou lentamente e desceu. Eventualmente afundou nos corpos dele e de Yao Bingjun. A conta desafiadora do céu dentro de Wang Lin começou a girar e absorver lentamente Lin Ryu Yang. Irmã mais nova. Irmã mais nova. Uma voz fraca veio do vazio. Essa voz estava cheia de uma tristeza indescritível. Quando caísse nos ouvidos, faria com que o coração estremecesse, de dor. A voz murmurou, irmã mais nova. Sua irmã mais velha vai te salvar. Você tem que aguentar. Espere por mim. A tristeza era muito forte e não se dissipava. Dentro do vazio negro, Wang Lin ouviu atentamente essa voz. Ele não sentiu alegria ou tristeza. Enquanto a voz ecoava, nuvens pareciam surgir no vazio. Eles envolveram a área como se Wang Lin tivesse entrado nas profundezas de uma nuvem. Dentro dele estava uma jovem segurando os joelhos. Seus olhos estavam cheios de hesitação e medo. Ela tinha apenas 15 ou 16 anos.
Seu corpo estava frágil, era como se um vento pudesse levá-la embora. Sob seu cabelo esvoaçante, sua tez estava pálida e cheia de desamparo. Irmã mais velha. Irmã mais velha. Uma voz tímida saiu de sua boca. Irmã mais velha promete que, durante esta vida, com certeza irei salvá-la. Irmã mais nova. Não chore, sua irmã mais velha está aqui. Não tenha medo, você está apenas indo para um lugar distante para esperar a irmã mais velha. Assim que eu tiver o poder, com certeza vou salvá-lo. Não chore, mamãe não está mais aqui, só nós duas sobramos. Ninguém vai intimidar você lá. Ouça as palavras da irmã mais velha, espere por mim. A garota ergueu a cabeça. Seu rosto se encheu de lágrimas enquanto murmurava, irmã mais velha, não quero ir. Tenho medo. Ela estava chorando, mas um par de mãos velhas apareceu de repente do vazio. As mãos agarraram diretamente a garota e ela desapareceu no vazio. Irmã mais velha. Irmã mais velha. Seus gritos de socorro continuaram a ecoar, mas no final desapareceram, gradualmente. Irmã mais nova. Durante minha vida, com certeza vou ganhar o poder de salvá-la. Espere por mim, fique forte e espere por mim. O som de choro cheio de tristeza inimaginável e indescritível preencheu o vazio. Essa tristeza parecia conter o poder de quebrar o mundo. Quando encheu a área, fez com que o vazio desabasse. Isso desencadeou uma tempestade que rapidamente levou tudo queria destruir tudo. O vazio quebrou, cantar um grande caminho de terra verde embaixo. No chão havia duas garotas de vermelho rindo enquanto perseguiam e brincavam uma com a outra. Essas duas meninas não eram velhas, mas era óbvio que eram irmãs. A garota que perseguia a irmã mais velha tinha um corpo magro. Embora seu rosto estivesse repleto de um sorriso, seu rosto estava terrivelmente pálido. Irmãzinha, se você conseguir pegar sua irmã mais velha, eu compro doces para você. A garota da frente se virou para olhar para a irmã mais nova e riu. Irmã mais velha, vá devagar. A garota correu para a frente, mas assim que começou a correr, caiu e começou a chorar. Sua irmã mais velha correu rapidamente e se agachou. Ela disse suavemente, não chore. Quando voltarmos, irmã mais velha, você vai comprar doces para você. Antes de terminar de falar, a chorosa irmã mais nova imediatamente agarrou as roupas da irmã mais velha e riu. Irmã mais velha, peguei você. Você trapaceou. As duas meninas riram e brincaram juntas. Pouco depois, parecia que eles se cansaram e os dois se sentaram no chão. A irmã mais nova olhou para a irmã mais velha e disse suavemente, irmã mais velha, por que o avô ancestral nos trouxe aqui? É para nós vermos a mamãe. Estou com saudades da mamãe. Nesse exato momento, o céu mudou de cor. Uma grande quantidade de nuvens vermelhas começou a se reunir acima das duas garotas. Um momento depois, as nuvens vermelhas formaram uma pessoa. Essa pessoa era de meia idade e parecia muito bonita. Ele exalava a aura de um celestial. O homem de meia idade olhou para as duas garotas com um olhar complexo. Ele então caiu no chão e disse gentilmente, Benjum, Menjum, siga-me. A garota chamada Menjum imediatamente disse alegremente, Tio Yun, você está nos levando para ver a mamãe. O olhar do homem de meia idade ficou ainda mais complexo. Ele olhou para as duas garotas e cerrou o punho. Com um olhar decisivo em seus olhos, ele acenou com a cabeça. Tio vai levar vocês dois para ver sua mãe. Com isso, ele acenou com as mangas e imediatamente pegou as duas meninas. Então a nuvem sob seus pés moveu-se como um trovão enquanto ele avançava em direção ao céu. Ancestral, as crianças são inocentes. Mesmo que eu, Yao Yun, deva sofrer punição, vou tirar essas duas crianças do planeta sangue. O homem de meia idade cerrou os dentes. A nuvem soube. Ele voou rapidamente para o céu. No entanto, apenas neste instante, o céu mudou de repente e uma mão demoníaca apareceu e agarrou a nuvem vermelha. Em um flash, a nuvem vermelha desmoronou centímetro a centímetro, expondo o homem de meia idade de rosto pálido e as duas meninas aterrorizadas. Yao Yun, volte. Disse uma voz anciente. Estava cheio de majestade, não permitindo que ninguém resistisse. O rosto de Yao Yun estava cheio de raiva e ele gritou, por que, ancestral? Eles também são membros da nossa família Yao. É porque eles são membros da família Yao que esta é a vida deles. Eles não podem escapar. Desde o momento em que nasceram, estavam destinados a ser as almas desse tesouro mágico. A voz ancestral não podia ser questionada.
Uma rajada de vento varreu o céu e levou embora o homem de meia-idade e as duas meninas. Ouço-se é com acento circunflexo o salão ancestral da família Yao. O corpo de Yao Yun foi forçado a sair do vazio. Sua expressão estava pálida e ele tossiu com a boca cheia de sangue. Depois de pousar, ele recuou dezenas de metros e riu miseravelmente. Ele observou enquanto as duas garotas eram levadas para o salão ancestral cheio de pânico e confusão. Era como se estivessem sendo devorados pelo salão ancestral. Da mesma forma, tudo isso foi visto por Wang Lin. Ele assistiu a isso em um estado misterioso ao confirmar o Dao de Yao Bingjun. Tudo isso foi formado pelo Dao de Yao Bingjun, era a raiz de seu Dao ancestral, o tesouro mágico da família tão importante. Bingjun e Menjun não têm pai. Até a mãe deles foi apenas uma de suas ferramentas com o propósito de dar à luz os dois filhos fundidos com o espírito do tesouro. Os dois se tornarão as novas almas do tesouro mágico. Yao Yun revelou um sorriso miserável. Ele tinha um carinho muito especial pelas duas crianças. Isso acontecia porque sua mãe era sua irmã mais velha. O membro mais talentoso da família Yao de segunda geração ao longo dos incontáveis anos. O grande irmão estava certo, o antigo, ancestral estava possuído por um demônio. A família Yao do passado não existe mais. Quando o irmão mais velho partiu decididamente, fiquei confuso. No entanto, agora eu entendo os pensamentos do Big Brother. Copyright novelfu.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 849. Retire um passo. Capítulo 849. Retire um passo. Wang Lin olhou tudo com calma. Seu coração não balançou e não houve alegria ou tristeza enquanto ele observava. Dentro do salão ancestral, os rostos das duas garotas estavam cheios de pânico e desamparo. O corpo da irmã mais nova tremia e ela segurava com força a irmã mais velha. Era como se essa fosse a única maneira de ela sentir um toque de segurança. Irmã mais velha, estou com medo, estou com medo. A voz da garota tremeu. Ela se agarrou às roupas da irmã mais velha com tanta força que até seus dedos ficaram pálidos. Enquanto segurava sua irmã mais nova, o rosto de Yao Bingjun não tinha mais vestígios de sangue e o medo em seus olhos havia atingido o limite. Ela tinha uma vaga sensação de que o que os esperava seria mais assustador do que a vida ou a morte. Um velho estava sentado diante das duas meninas. Ele estava vestindo uma túnica vermelho. Sangue em suas sobrancelhas e cabelos eram vermelhos. Ele parecia muito velho e, quando abriu os olhos, uma luz intangível disparou. Como membros da minha família Yao, para que minha família Yao tenha gerações de glória, vocês dois se tornarão a alma de um tesouro. Enquanto o velho falava, ele ergueu a mão direita e estendeu a mão. Uma rachadura de 1 metro de comprimento apareceu diante dele e um vento frio soprou. Então, uma lâmpada antiga voou lentamente. A lamparina a óleo emitiu uma chama azul que ardeu lentamente. Não exalava calor e, em vez disso, estava incrivelmente frio. Essa lamparina a óleo flutuou lentamente e se interpôs entre as duas garotas e o velho. A chama imediatamente começou a piscar intensamente e faíscas foram disparadas contra as duas garotas. Este é o tesouro da família Yao. Desde a criação do reino celestial, ele nunca se extinguiu. Este é o símbolo da vida. No entanto, há 500 anos, deu sinais de extinção. Este velho calculou por muito tempo e finalmente encontrou o motivo. A alma do tesouro está prestes a se dissipar e, assim que se dissipar, o fogo se extinguirá completamente. Então, esse velho passou 300 anos extraindo parte da alma do tesouro e a inseriu no membro mais talentoso do meu clã Yao. Depois de alimentá-lo por 200 anos, ela deu à luz duas irmãs. Este é o seu destino, você não pode escapar dele. Você nasceu para se tornar a alma do tesouro. A voz do velho estava muito calma. Depois que ele falou, a chama da lamparina a óleo se intensificou imediatamente. A chama rapidamente se transformou em um fogo forte. Conforme essa nuvem de fogo se movia, ela se transformava em um demônio. Ele tinha 2 chifres e seu corpo era incomparavelmente enorme. Todo o seu corpo foi feito de fogo e imediatamente saiu correndo. Antigo demônio. Quando ele viu isso, sua mente estremeceu. O demônio formado pelo fogo era um demônio antigo. No momento em que apareceu, todo o salão ancestral estava envolto em chamas. O antigo demônio feroz abriu a boca e se lançou em direção às duas garotas. A menina segurando as roupas da irmã mais velha exclamou, "Big Sister." O medo dentro daquela voz foi capaz de fazer o coração de Wang Lin tremer.
O rosto da irmã mais velha estava pálido e o horror em seu rosto havia chegado ao limite. Ela estava com medo, muito medo. Ela nunca teve tanto medo. Quando ela viu o demônio se aproximando, a irmã mais velha se encheu de medo e involuntariamente deu um passo para trás. Sua irmãzinha estava agora na frente dela. O demônio a engoliu e se retirou rapidamente. As roupas da irmã mais velha foram rasgadas pelo aperto da irmã mais nova. Irmã mais velha. Irmã mais velha. Salve-me. Salve. Seus gritos miseráveis ecoaram no salão ancestral. Enquanto o demônio a devorava, ele parou de repente. A irmã mais velha sentou-se no chão e lágrimas brotaram de seus olhos. Ela mordeu o lábio inferior até que o sangue saiu e seus olhos se encheram de remorso. Ela se levantou e correu em direção ao demônio. Irmãzinha, irmãzinha. Devolva minha irmãzinha. Em vez disso, me devore. O corpo do demônio se retorceu e voltou para a lamparina sem deixar vestígios. A chama dentro da lamparina a óleo brilhou intensamente. No entanto, havia uma imagem clara de uma garota lutando dentro da chama. Irmã mais velha. Irmã mais velha. O velho que viu tudo isso revelou um olhar misterioso. Ele acenou com as mangas grandes e a irmã mais velha foi afastada para o lado. Ele olhou para a chama e gradualmente revelou um sorriso. Eu não pensei que só precisaria de uma pessoa para se tornar a alma do tesouro. Esqueça, já que é assim, você pode viver. A irmã mais velha era como uma pessoa sem alma. Seus olhos estavam vazios enquanto ela olhava para a lamparina a óleo. O remorso em seu rosto era como uma inundação que a afogou. Irmãzinha. Irmã mais velha não quis dizer isso, eu realmente não quis dizer isso. Eu deveria ter sido devorada. Deveria ter sido eu. Irmãzinha. O rosto de Albin-Jun se encheu de lágrimas e seu corpo tremia. Nesse momento, ela não sentiu medo, apenas arrependimento sem fim. Eu não deveria ter recuado. Antes de mamãe ir embora, ela me disse para cuidar da minha irmãzinha, mas eu não fiz isso. Eu não deveria ter recuado. E Albin-Jun olhou miseravelmente para a lamparina, enquanto ela mordeu seu lábio e ajoelhou-se. Ela gritou, avô ancestral, eu, Albin-Jun, estou disposta a me tornar a alma do tesouro. Mesmo que seja para o resto da vida, estou disposto sem a menor reclamação. Por favor, avô ancestral, deixe Menjun sair em troca de eu me tornar a alma do tesouro. Por favor, vovô ancestral. Eu te imploro. Eu te imploro. Eu te imploro. O rosto de Albin-Jun se encheu de lágrimas e ela continuou a prostrar-se até que o sangue saísse de sua testa, mas ela não parou. Ela continuou a implorar, e sua voz era o suficiente para comover quase qualquer pessoa. Seu comportamento até fez Wang Lin ficar em silêncio. Os gritos ecoaram no salão ancestral e até saíram do salão ancestral para os ouvidos de Yao Yun. Seus olhos ficaram vermelhos quando ele soltou um rugido e lutou para se levantar. Quando ele estava prestes a entrar correndo, uma força saiu de dentro do templo e Yao Yun tossiu sangue ao ser expulso. A família Yao vai morrer. O velho olhou para o ajoelhado implorando Yao Binjin. A voz triste dela penetrou em sua mente e o velho não pôde evitar ficar em silêncio. Um traço de confusão que raramente apareceu em seus olhos apareceu. No entanto, assim que a fusão apareceu, foi imediatamente suprimida por ele. Sua mão direita se estendeu no vazio, fazendo com que a lâmpada caísse em sua mão, e ele disse calmamente, este é o destino de Yao Menjun. Não tenho intenção de mudar isso. Enquanto falava, ele colocou a lamparina de volta na fenda. Ele então balançou as mangas e a fenda se fechou lentamente. Irmãzinha. E Albin-Jun olhou para a fenda que estava desaparecendo e soltou um grito extremamente triste. O que foi chocante foi que o Dao de Wang Lin foi afetado e quase entrou em colapso. Irmãzinha, você deve ser forte. Seja forte e espere pela irmã mais velha. Ainda não te levei ao doce, não te levei para encontrar a mamãe. Irmãzinha, ser forte e espere que a irmã mais velha te salve. Little Sister, Big Sister, definitivamente virá e salvará você. Esta é a minha promessa para você, este é o compromisso da sua irmã mais velha. Junto com o choro triste, tudo que Wang Lin viu desabou. O salão ancestral não estava mais lá. A lamparina a óleo não estava mais lá. O velho não estava mais lá. A rachadura não estava mais lá. Tudo se despedaçou e voltou ao vazio de antes. A única coisa que existia era Yao Binjun, que estava sentado no chão. Seus olhos estavam cheios de remorso e frieza. Quem puder salvar minha irmãzinha, eu, Yao Binjun,
Serei seu servo por gerações. Mesmo que isso signifique ficar sem consciência, contanto que eu possa salvar minha irmãzinha, eu estou disposto. Sem arrependimentos. A voz triste ecoou entre os céus e a terra, revelando a determinação fria de Ao Bin-jun, mas ainda mais seu desamparo. O senso divino de Wang Lin ficou chocado. Ele havia experimentado pessoalmente o Dao de Ao Bin-jun para confirmar o seu. Ao mesmo tempo, o Dao de Ao Bin-jun foi exposto diante dele. As duas meninas, dependendo uma da outra, permaneceram em sua mente por um longo tempo. Eu posso. E Ao Bin-jun, que estava ajoelhado no chão, ergueu a cabeça como se tivesse ouvido algo. No entanto, seu corpo desapareceu gradualmente. Como tudo desabou diante dele, Wang Lin soltou um suspiro. Outra cena gradualmente apareceu diante dele. Isso estava sob um iceberg. E Ao Bin-jun havia crescido. Ela se sentou sob o iceberg, olhando para a frente. Seus olhos estavam cheios de tristeza. Irmãzinha, mesmo que eu não tenha nenhuma emoção no futuro e me torne uma pessoa de coração frio, não vou me esquecer de você. Seja forte e espere por mim. Lágrimas escorreram dos olhos de Ao Bin-jun, mas ela não as enxugou. Em vez disso, ela fechou os olhos e começou a cultivar o feitiço celestial proibido da família Yao, a tática do selo da alma. Este método de cultivo elimina todas as emoções e elimina tudo. Depois que um atinge a conclusão, eles se tornam extremamente frios. Este cultivo foi o Dao implacável. Usar um coração cheio de amor para cultivar um Dao implacável. Wang Lin deixou escapar um suspiro. Ele tinha visto completamente através do coração Dao de Ao Bin-jun. Seu coração Dao é sua irmã e seu domínio é implacável em vez da glória de seus ancestrais da família Yao Dao. A figura de Wang Lin apareceu ao lado de Ao Bin-jun. Ele olhou para Ao Bin-jun e balançou a cabeça. Esqueça, eu posso partir o coração dela, mas... Wang Lin olhou para Ao Bin-jun e então desapareceu. No pico Yang-un, Wang Lin abriu os olhos. Ele ergueu a mão direita e suspirou. Você me perseguiu, mas também me ajudou a romper. O karma entre nós está completo. Wang Lin acenou com a mão e todos os selos de Ao Bin-jun se dissiparam. Então seu corpo voou para o céu. No ar, Ao Bin-jun lentamente abriu os olhos. Seus olhos ficaram confusos por um momento antes de ela parar e olhar para Wang Lin sentado ali. Seus olhos estavam cheios de emoções complexas. Depois de um longo tempo, ela disse suavemente, você acredita em reencarnação? Naquela época, quando eu estava dentro do salão ancestral da família Yao, ouvi algo me dizendo. Ele poderia. Aquele era você? Copyright novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 850. Mudança na energia de origem. Capítulo 850. Mudança na energia de origem no pico Yang-un. Wang Lin estava muito calmo. Ele tinha visto completamente através do coração Dao de Ao Bin-jun. Sua irmã mais nova era seu coração Dao e sua única falha. Wang Lin não ergueu a cabeça e disse calmamente, não posso ajudá-lo com minha força atual. No ar, Ao Bin-jun parecia blefado. Ela ponderou silenciosamente por um longo tempo e disse suavemente, talvez eu tenha ouvido errado. Ela se virou com lágrimas nos cantos dos olhos e gradualmente desapareceu no céu. Do começo ao fim, Wang Lin não ergueu a cabeça, mas seus olhos estavam cegos enquanto ele estava imerso em seu karma Dao. Dentro de seu corpo, os peixes Yin e Yang preto e branco giravam lentamente. Eles apareceram atrás dele e se condensaram enquanto giravam atrás dele. Cada rotação criaria uma força de sucção que sugava constantemente tudo ao seu redor. Então, tudo foi convertido na energia de origem que entrou no corpo de Wang Lin com uma parte dele absorvida pela conta que desafia o céu. Da mesma forma, a superfície da conta, desafiadora do céu mudou. Uma imagem Yin e Yang se formou e girou lentamente dentro da alma de origem de Wang Lin. Wang Lin sabia que o seu domínio do karma havia atingido uma pequena conclusão, permitindo que se tornasse corpóreo. Isso significa que ele realmente alcançou o segundo passo com seu domínio e se tornou um cultivador do Nirvana Kriya. Se ele quisesse, ele poderia fazer com que a retribuição divina descesse, e uma vez que passasse, ele alcançaria o estágio inicial do Nirvana Kriya. A segunda etapa do cultivo inclui o Nirvana Kriya, o Nirvana Cleansir e o Nirvana Shatere. Todos eles têm a palavra Nirvana. Com base no que vi da terceira etapa, somente ganhando a compreensão completa do Nirvana e dominando suas leis posso finalmente chegar à terceira etapa. Os céus são infinitos e o Dao ilimitado.
O caminho do Dao só tem 3 degraus. Wang Lin ficou em silêncio quando abriu os olhos. Seu olho esquerdo continha Yang e sua mão direita continha Yin. Eles eram como o Sol e a Lua, e pareciam muito estranhos. Quando seus olhos se abriram, os peixes Yin e Yang começaram a girar ainda mais rápido. A rotação ficou ainda mais rápida. No final, Yang Piak se tornou o centro do movimento de energia espiritual em todo o planeta. Ele começou a flutuar como se houvesse um grande par de mãos movendo-o, resultando em uma mudança drástica. Além disso, devido a isso, uma tempestade louca de energia espiritual foi deflagrada no planeta Qingling. Embora fosse invisível, todos os cultivadores do planeta Qingling podiam sentir isso, claramente. Grandes quantidades de energia espiritual se reuniram em direção ao pico Yanyin como um louco. Os olhos de Wang Lin revelaram uma luz misteriosa quando ele respirou fundo e os peixes Yin e Yang pararam de girar. Minha energia de origem está mudando, mas eu não posso fazer isso no planeta Qingling, ou então este planeta entrará em colapso. Wang Lin se levantou e deu um passo em direção ao vazio. No entanto, após um passo, sua expressão mudou e ele olhou para longe. Era como se seu olhar pudesse percorrer quilômetros incontáveis. Ele viu o velho chamado Xie lutando para andar nessa direção. Ele continuava a caminhar com seu corpo mortal. Era como se fosse uma peregrinação e seu objetivo fosse o pico Yangyun. Wang Lin ponderou em silêncio antes de desviar o olhar. Ele se sentou mais uma vez e fechou os olhos. O tempo passou lentamente. Em um piscar de olhos, meio mês se passou. Durante esse meio mês, Wang Lin permaneceu imóvel. Quanto ao velho chamado Xi, ele começou a andar cada vez mais rápido. Originalmente, com seu corpo mortal, era impossível para ele persistir. Porém, toda vez que estava exausto, sentia uma energia quente percorrer seu corpo, fazendo com que todo o seu cansaço desaparecesse o enchendo de energia. Assim, ele chegou ao pico Yangyun depois de meio mês. O velho chamado Xi ergueu os olhos para o pico. Depois de respirar fundo, ele revelou um olhar decisivo e subiu a montanha. Ele subiu passo a passo. Mesmo com o joelho quebrado e o sangue jorrando, ele escalou sem parar em direção ao topo. Em seu coração, havia uma crença que o apoiava para seguir em frente. Achei que entendia tudo sobre as relações humanas e me esclareci no mundo acadêmico. Eu me dei o dever de civilizar o mundo. No entanto, em meus anos de crepúsculo, de repente ganhei a iluminação. Eu sou um peixe na água. O rosto do velho chamado Xie estava cheio de amargura, mas seus olhos ficaram ainda mais brilhantes. Os humanos são os peixes, os céus são a água, Dao é a rede é o Criador. Nesse dia, ele finalmente atingiu o pico. Lá ele viu uma pessoa se cultivando com um par de olhos que continha o universo. Embora o velho chamado Xie estivesse cansado e o sangue em seus joelhos tivesse encrespado, neste momento foi como se tivesse sido atingido por um trovão. O rugido estrondoso ecoou dentro de seu corpo, fazendo-o sentir como se sua alma tivesse deixado seu corpo. Por um instante, ele sentiu como se tivesse visto uma imagem Yin e Yang em preto e branco. Ele imediatamente se ajoelhou no chão como se estivesse adorando. Por favor, me ensine, Tao. Wang Lin olhou calmamente para o velho chamado Xie e ponderou em silêncio por um momento. Este velho era um mortal honrado no planeta Qingling. Eles eram diferentes dos outros mortais, porque tinham um coração Dao. Embora fosse muito ilusório, ele existia. Embora isso não significasse que essas pessoas fossem adequadas para cultivar Dao. Em verdade, as crianças com mentes puras eram muito mais adequado. Acontece que, uma vez que essas pessoas completassem seu Dao, embora seu nível de cultivo não fosse alto, sua compreensão do Dao seria extremamente profunda, então eles seriam capazes de viajar muito mais adiante na estrada no futuro. No entanto, seu corpo já estava velho e não conseguia suportar a força da energia espiritual. Seria difícil para ele cultivar Dao. Wang Lin disse calmamente, você não tem muita vida sobrando. Cultivar Dao não é algo obtido facilmente. Você considerou o dele com cuidado. O velho chamado Xie olhou para Wang Lin. Seus olhos estavam cheios de determinação quando ele disse, quando eu tinha 3 anos, aprendi palavras. Aprendi poemas aos 6 anos. Meu nome chocou a capital quando eu tinha 14 anos. No entanto, meu coração sempre esteve atordoado. Disse a mim mesmo que entendia os humanos, mas sempre havia a sensação de ser reprimida pelo mundo. Estou velho e resignado a ensinar a próxima geração.
Eu estava pronto para passar o resto da minha vida em um estado de torpor e supressão. No entanto, aquele vento que entrou em meu quarto me permitiu encontrar a fonte daquele torpor. O Qiandao. A iluminação no rio me forçou a tomar uma decisão. Mesmo se eu morresse, eu teria que vir aqui só para encontrar alguém. Por favor, me ensine Dao. Aceite-me como seu discípulo. O olhar de Wang Lin pousou no velho chamado Shi. Ele olhou nos olhos do velho como se pudesse ver através de sua mente. Ele podia ver vagamente a cena da reencarnação atrás do velho. Depois de muito tempo, Wang Lin desviou o olhar e perguntou calmamente, qual é o seu nome? O velho respirou fundo e disse, She King. Em toda a minha vida, nunca tive discípulos. Visto que sua iluminação foi uma causa kármica que criei, posso aceitá-lo como um discípulo honorário. Vou presentear você com esta montanha por um tempo para cultivar. Eu não vou te ensinar nenhum feitiço e, em vez disso, vou apenas dar a você uma chance de compreensão. Wang Lin ergueu a mão direita e apontou para frente. Os peixes Yin e Yang giraram repentinamente. Eles pareciam entrar no dedo de Wang Lin e depois ficar entre as sobrancelhas de She King. O corpo de She King estremeceu. Seus olhos estavam cheios de confusão quando ele caiu no chão. Wang Lin deu uma olhada em She King antes de balançar as mangas. Uma grande quantidade de névoa branca apareceu sob seus pés e ele desapareceu na distância. Um dia depois, She King abriu os olhos. Eles ainda estavam confusos. Depois de ponderar silenciosamente por um longo tempo, ele sentou-se no pico da montanha, perdeu os olhos e calmamente começou sua compreensão. Wang Lin não deixou imediatamente o planeta Qingling, mas foi encontrar o clã imortal escolhido. Ele tirou o talismã amarelo, mas nenhum deles o reconheceu. Eles sentiram uma forte sensação de familiaridade com ele, mas não tinham lembranças disso. Wang Lin partiu enquanto pensava em silêncio. Enquanto voava pelo espaço, Wang Lin não se fundiu com o mundo. Ele teve seu sentido divino espalhado, procurando um lugar ideal para se cultivar. Vários dias depois, os olhos de Wang Lin se estreitaram e ele avançou em direção a um planeta amarelo. Este era um planeta desolado com quase nenhuma energia espiritual. Wang Lin avançou pela atmosfera e pousou na superfície. Os arredores estavam cheios de miasma. Se um mortal respirasse aqui, eles morreriam imediatamente. No entanto, isso não teve efeito sobre Wang Lin. Depois que ele pousou, ele apontou para o chão e o chão subiu lentamente. Um momento depois, uma montanha apareceu. Havia uma caverna recém-formada no lado da montanha. Wang Lin entrou na caverna e se sentou. Taishan saiu de sua sombra e o protegeu. Os ferimentos de Taishan melhoraram. Seus olhos brilhavam como tochas, enquanto observava cuidadosamente os arredores. Depois que Wang Lin se sentou, a energia de origem dentro de seu corpo começou a se mover. Em seguida, os peixes Yin e Yang preto e branco apareceram atrás dele e giraram rapidamente, fazendo com que toda a energia espiritual restante neste planeta desolado se reunisse em sua direção. A energia de origem de Wang Lin começou gradualmente a mudar de seu estado sem cor à medida que os peixes Yin e Yang giravam ainda mais rápido. No final, a energia de origem de Wang Lin tornou-se duas cores. Tornou-se gás preto e branco. O gás branco ficou dentro de seu corpo e o gás preto ficou fora. Eles formaram um ciclo perfeito ao redor de seu corpo. Nesse momento, enquanto Wang Lin estava se cultivando, havia um homem de meia idade cavalgando uma nuvem vermelha, avançando em direção a Wang Lin. Ele tinha um espelho de bronze na mão com uma linha vermelha apontando o caminho. O homem de meia idade parecia bastante hectares de solde. Ele tinha uma expressão calma enquanto cavalgava a nuvem vermelha e se movia extremamente rápido. Se Wang Lin estivesse aqui, ele reconheceria à primeira vista que era Yao Yin, que queria salvar Yao Bingjun e sua irmã. No entanto, embora sua aparência não tenha mudado, ele parecia ter envelhecido. A maior diferença estava em seus olhos. Embora estivessem calmos, havia uma sensação profunda e oculta de uma natureza demoníaca. Era como uma chama bruxuleante.